Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós temos um tema muito importante que está aí correndo todas as mídias sociais e os outros programas de TV, que é a questão de uma manifestação de Sua Excelência o Presidente da República, no dia 3 de janeiro, numa entrevista a um canal de TV, manifestando a intenção de extinguir a Justiça do Trabalho. Essa manifestação de Sua Excelência se baseia no seguinte raciocínio. Se os trabalhadores tiverem muitos direitos, não terão empregos, e vice-versa. Então, ele, segundo o raciocínio do presidente, eliminando direitos, vai se aumentar o número de empregos no Brasil. E para a gente discutir um pouquinho essa ideia da Sua Excelência, o Presidente da República, nós temos hoje a honra de ter aqui no nosso programa a doutora Herotildes Minharro, amiga da Associação Comercial de São Caetano do Sul, mestre e doutora pela USP, professora titular de Processo do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor. Na verdade, eu que me sinto muito honrada de estar aqui e poder defender um ponto de vista e colocar os vários contrapontos que existem nessa questão que é realmente muito importante. Hoje nós tivemos aqui nessas semanas várias manifestações, né, não só em São Paulo, mas no Brasil, pela defesa, né, da Justiça do Trabalho. E a pergunta que é o tema do nosso programa, a Justiça do Trabalho deve ser extinta? Eu vou dizer a minha opinião, deixando muito claro que a minha opinião nem sempre coincide com a opinião da cúpula do Poder Judiciário. Eu estou expressando aqui o que pensa a Herotildes, okay, e não o que pensa o Poder Judiciário. Não, a Justiça do Trabalho não deve ser extinta. Até porque os conflitos trabalhistas, eles existem independentemente de existir uma justiça para dirimir esses conflitos ou não. Se eu tenho uma justiça especializada para resolver esses conflitos, eu vou ter uma válvula de escape para essa tensão social. Se eu tirar a justiça especializada, eu tiro essa válvula de escape e a tendência das pessoas é tentarem resolver os problemas elas próprias, com as próprias mãos. E isso, para mim, a meu ver, estimula violências. O fato de existir a Justiça do Trabalho não significa que vai diminuir empregos. A Justiça do Trabalho não significa dar ou tirar direitos. O que dá e tira direitos é a legislação. A legislação trabalhista, ela existe para a proteção do trabalhador. E se a legislação existe, ela acaba sendo cumprida. O juiz está lá para observar a lei. Em 2017, em novembro de 2017, houve uma grande alteração na legislação trabalhista e essa alteração já retirou muitos direitos. Então, o que resta é esperar a consequência dessa alteração legislativa que houve em 2017. Nesse 1 ano de vigência da nova lei, nós já percebemos uma diminuição em 36% do número de ações em andamento. Então, a diminuição de direitos trabalhistas traz o aumento de emprego? Eu também não sei se isso ocorre. Eu vou dar um exemplo. Com essa nova legislação, veio à lume uma figura que se chama trabalho intermitente. O trabalho intermitente é a pessoa presta serviços e só recebe pelo tempo que se pôs à disposição do empregador. Se eu precisei de uma secretária por 4 horas hoje, ela vem, trabalha 4 horas e recebe por essas 4 horas. Às vezes, e eu registro, ela é minha empregada, ela vai ter o registro na carteira de trabalho, ela vai ter um emprego, só que ela trabalhou 4 horas no mês, ganhando o salário mínimo horário, R$4 mais ou menos. R$4 vezes as 4 horas, R$16. E aí, faz de conta que eu a chamei por 4 vezes no mês.
Então, multiplica esses 16 pelas 4 vezes no mês, eu não sei quanto vai dar, mas vai dar menos que R$ 80. Ela ganhou menos que R$ 80 por mês, vai ter que pagar o mínimo do INSS, porque ela é registrada, ela tem que pagar a parte do empregado, que dá mais ou menos R$ 120. Então, estatisticamente, ela tem um emprego, mas ela não tem poder de consumo. Então, eu não sei se isso é bom para as empresas também. Não haver um mercado consumidor. Se me permite até fazer o contraponto dessa questão, muitos que defendem a reforma tal como foi concebida, nesse exemplo, nessa questão do trabalho intermitente, diz que esses trabalhadores, essa secretária ou garçom que trabalha somente os finais de semana, ele não estaria registrado em nenhum momento. Mas esse registro lhe trouxe o quê em troca? Salário? Eu sempre, quando falo desse assunto, eu lembro da música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Porque no final ele vai ganhar R$ 80 e vai ter que pagar 120. Certo. Qual foi o lucro? Eu faço até essa ponderação porque a legislação de Portugal tem um tipo de trabalho semelhante, trabalho intermitente, e na legislação portuguesa há previsão para o período de inatividade. Na situação em que o empregado ele tem o registro na carteira, mas ele não é chamado para nenhuma atividade, ele ganha 20% ou do salário da convenção coletiva ou 20% do salário mínimo local. Então, ele garante pelo menos que ele vai ter pão para comer. Naquele período que ele não foi chamado para o serviço. Agora, são ainda experiências, né, que o Brasil está aprendendo, porque nós temos um ano apenas. E pouco. Agora, nessa perspectiva de eventual extinção, não me parece que os trabalhadores não ficariam sem nenhum abrigo. Me parece que na proposta, né, do presidente seria que essas questões trabalhistas seriam absorvidas pelas outras justiças, ou a justiça estadual ou a justiça federal. Sim. Isso não seria uma solução, então, para a continuidade de proteção? Eu estou fazendo essa pergunta porque esses são argumentos que são utilizados pelos defensores da extinção. Não, eu entendo, só que o que a gente vê? Hoje, o prazo médio para eu solucionar um problema trabalhista na primeira instância é de aproximadamente 11 meses. Falo prazo médio, porque se sai acordo, em 30 dias está resolvido. Na Justiça Comum Estadual, o prazo médio, 3 anos e 7 meses para sair da primeira instância. Eu acho que é 3 anos e 7 meses. E na federal, 3 anos e 8 meses, aproximadamente. Então, como a característica do crédito do trabalhador é de caráter alimentar, tem que ser uma justiça célere. Ao transportar isso para a justiça estadual ou para a justiça federal comum, eu aumento esse prazo médio e a pessoa 4 anos aproximadamente esperando por verbas trabalhistas é muito tempo. A maior parte dos processos que eu pego aqui em São Caetano, e faz um ano que eu não faço audiência aqui, faz um ano mais ou menos que eu estou no tribunal, a maior parte é de processos que versam sobre verbas rescisórias. A pessoa foi despedida, o empregador, talvez porque não tenha também o dinheiro para dar, talvez porque vire para o trabalhador e fale, vá procurar seus direitos, o trabalhador sai sem o básico, ele sai sem as guias do fundo de garantia, ele sai sem as guias para levantar o seguro-desemprego. Então, é uma situação muito dramática que a Justiça do Trabalho tem essa sensibilidade de perceber e nem sempre a Justiça Comum, que está às voltas com aquele homicida, com aquele sequestrador. Então, olha, entre tratar a questão do trabalhador e resolver o problema do homicídio, vai resolver o problema do homicídio. Mas a sensação que muitos têm, nós inclusive fizemos uma enquete, até nos preparando aqui para esse programa, não é uma entrevista, não é uma pesquisa de cunho científico, não temos aquelas questões todas que institutos têm aí, mesmo com margens de segurança. Nós foi uma enquete. Nós perguntamos, a Justiça do Trabalho deve ser extinta ou não? E a resposta, proporcionalmente, foi a seguinte, 67%, 66% pela manutenção da Justiça do Trabalho e 33% pela extinção. Mas o que me chamou a atenção, doutora Ereutilde, é que mesmo aqueles que defendem a manutenção da Justiça do Trabalho manifestam que ela precisa ser aprimorada.
E o presidente, quando fala que a Justiça do Trabalho deve ser extinta por excesso de proteção, esses que defendem que a Justiça deve ser mantida, dizem que a Justiça do Trabalho é protetiva. Então, a questão que eu deixo à senhora é a seguinte: será que a Justiça do Trabalho, mesmo com essa questão da proteção dos elementos essenciais, que é o salário, Sim. que é deixado de fora, as verbas rescisórias não pagas, será que mesmo com essa vivência do dia a dia que a senhora tem, será que a Justiça do Trabalho está passando a mensagem certa para a sociedade de que ela é defensora dessas questões, ou passa que ela está defendendo direitos em excesso, prejudicando até mesmo o trabalhador? Tudo pode melhorar. Então, nós não somos engessados, a gente não vou me reanalisar. A justiça se reanalisa frequentemente e se modifica frequentemente buscando aperfeiçoamentos. Haja vista os programas de metas. Nós temos metas a cumprir. A gente tem como objetivo eliminar esse passivo de ações trabalhistas em tramitação. A gente tem como objetivo tentar resolver as execuções que são muito dificultosas. As pessoas recebem o direito, tem a sentença lá garantindo várias coisas, só que na hora de executar, na hora de pegar o dinheiro, de pôr o dinheiro no bolso, é extremamente difícil. Então, a gente se reanalisa sempre e a gente sempre vê margem para melhoras. Mas por que o seu trabalho é protetiva? Mais ou menos como se perguntar por que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor. Por questões óbvias. O consumidor, na comparação com o fornecedor de serviços e com o fornecedor de produtos, ele é hipossuficiente. O trabalhador, em comparação com o empresário, com o empregador, ele é hipossuficiente. É justiça do trabalho e não justiça do empregador ou do empresário. A justiça do empresário, assim, as leis que tratam do empresário, são o Código Civil e o Código Comercial. As leis que tratam das relações de consumo é o Código de Proteção ao Consumidor. Então, e a legislação que trata do trabalhador é a Lei de Proteção ao Trabalhador, é a CLT. Muitas dessas críticas também falam que praticamente só o Brasil tem a Justiça do Trabalho, mas essa questão nós vamos abordar depois dos nossos intervalos. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Ao final do primeiro bloco, eu estava conversando e fiz uma pergunta para a doutora Edeltildes Minharro, que é a seguinte: será que nós temos no Brasil a Justiça Jabuticaba? Aquilo que só temos no Brasil, a Justiça do Trabalho é uma espécie de justiça só o Brasil tem? É muito comum, né? Tudo que acontece, é só no Brasil que acontece, só no Brasil. E eu vejo em muitos defensores da extinção da Justiça do Trabalho dizer, não, só no Brasil que tem, nos outros países não tem. É direito comum, é justiça comum e tal. Então, deixei a pergunta para a doutora Edeltilde, se de fato essa afirmação é verdadeira ou não. Doutora, só no Brasil temos Justiça do Trabalho? Não, não é verdadeira. Inclusive, a nossa Justiça do Trabalho foi inspirada na francesa. Então, a França tem, a Alemanha tem, a Espanha tem, o Chile tem, a Bélgica, Nova Zelândia, Austrália. Então, são inúmeros os países que contam com uma justiça especializada em questões trabalhistas. E eu vejo nisso um viés bem interessante, porque as demais justiças, a pessoa é levada, especialmente os menos favorecidos. A pessoa não pagou pensão alimentícia, ela é levada à justiça comum, civil. A pessoa roubou, furtou, matou, ela é levada à justiça criminal. O seu trabalho é a justiça onde o cidadão busca. O cidadão busca o diálogo, o cidadão tentou dialogar com o empregador, não conseguiu e busca essa intermediação. Nós somos essencialmente conciliatórios. Antes de determinar que se pague, a gente tenta fazer uma conciliação. E eu já vi uma crítica muito grande, o seu trabalho não dá lucro, ela dá um custo de... Justiça nenhuma dá lucro, nós não somos empresa. Só que nós não damos lucro, mas nós arrecadamos imposto de renda e INSS.
quando as soluções passam pela Justiça do Trabalho, a obrigatoriedade de a gente exigir o recolhimento das verbas previdenciárias e do imposto de renda correspondente. Então, muito embora, teoricamente, nós não somos uma justiça que dá lucro, mas a gente é uma justiça arrecadadora. E assim, a gente evita que milhões de reais escoem pela sonegação. Eu até tenho um dado aqui, que a Justiça do Trabalho no Brasil tem um custo de aproximadamente 18 bilhões Sim. por ano, nos seus 24 tribunais regionais do trabalho, mais de 1.500 varas do trabalho pelo país, mais de 3.600 juízes. Só no TRT de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, parece que são mais de 7.000 funcionários, né? Quer dizer, toda uma estrutura que não é voltada para obter renda. Sim, né? e mesmo assim obtém. E mesmo assim obtém. Agora, uma questão também que muitos que estão se debruçando sobre esse assunto estão questionando é o seguinte: na hipótese da extinção da Justiça do Trabalho, como é que ficariam os dissídios coletivos? Porque essa é uma característica muito própria da Justiça do Trabalho. Não é? É uma justiça normativa, que onde há um dissídio coletivo, ela tem a sua função legal de dar uma solução, mesmo que não tenha sido apresentada pelas partes, uma solução conciliatória, uma terceira hipótese de solução para evitar um conflito ou para eliminar um conflito coletivo. É uma característica muito específica da Justiça do Trabalho, que a Justiça Federal não tem, a Justiça Comum Estadual também não tem. Não me ocorre como é que seria essa migração para a Justiça da Justiça do Trabalho para ser incorporada nas outras justiças. Eu acho que a solução seria a solução da rua, onde a pessoa não tem vazão para solucionar o conflito, onde o Estado não se apresenta para esse tipo de solução coletiva, as pessoas vão para a rua, vão fazer jus aos direitos que entendem que lhes são próprios, nas ruas, fazendo a justiça com as próprias mãos, o que para mim isso não é interessante. E a Justiça do Trabalho perdeu parte do poder normativo com a emenda constitucional número 45, que exige o comum acordo na solução dos conflitos, para que a solução dos conflitos seja feita pela seção de dissídios coletivos. Mas mesmo assim, quando é dissídio de greve, quando é greve de metrô, as partes esperam que o Poder Judiciário dê uma solução e a sociedade espera que o Poder Judiciário dê uma solução, por exemplo, garantindo um mínimo de transporte público, garantindo um mínimo de metrô, garantindo um mínimo de professores em sala de aula. Então, essa solução, se não tiver a presença do Estado, ela vai ser feita nas ruas. E isso, a meu ver, gera mais violência. Imagina então que a extinção poderia levar a não vou dizer um caos social, mas a um problema social. Sim, e a pessoa tentar resolver, a coletividade tentar resolver seus problemas, impondo uma solução por um meio violento. Nos primórdios, antes do surgimento do seu trabalho, houve a questão da sabotagem. A ideia da sabotagem é sabot, sandália, é tamanco em francês. Os trabalhadores colocavam os sabots nas máquinas para quebrar as máquinas, invadiam as fábricas e se trancavam nas fábricas. As soluções eram soluções violentas, onde impunham o seu ponto de vista. Ao passo que o Estado presente, o Estado tenta negociar. E mesmo com um pouco dessa perda do poder normativo, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a seção de dissídios coletivos, isso foi normatizado o ano passado, e eu participei da sessão onde a doutora Ivani, a desembargadora Ivani, deu a primeira solução por uma arbitragem pública. As partes optaram que a Justiça do Trabalho fosse um árbitro público para solucionar o impasse que havia entre eles. Foi muito boa a solução e uma solução que as partes acataram porque elas queriam que o seu trabalho estivesse presente.
Quando o presidente fala em que a Justiça do Trabalho cria entraves, a palavra é dele, não é minha, abre aspas e fecha aspas aí. Ele diz que é excesso de proteção e cria entraves. E muitos daqueles que vivem no poder judiciário trabalhista, como os juízes, como a senhora, advogados que militam na área trabalhista, como eu, não é? Nós entendemos que não é exatamente assim, sim, mas muitos da sociedade têm essa opinião, né? Não seria uma falha do Poder Judiciário em se mostrar um pouco melhor para a sociedade, apresentando essas suas características, essas suas qualidades? Não seria um momento do Poder Judiciário também se revelar como um elemento da sociedade de tão grande importância? Uma das características da magistratura é o ser discreto. O magistrado, ele não faz leis. Quem faz a lei mais benéfica ou menos benéfica é o legislador. O magistrado aplica a lei que já existe. E a gente tem a lei orgânica da magistratura, onde o magistrado tem que ser uma pessoa serena, uma pessoa discreta mesmo, tanto na sua vida pública como na sua vida particular. Tem muitas, não posso comentar processos que estejam sob o meu comando, eu posso comentar em tese algumas coisas, mas nunca no caso concreto. Então, é muito difícil para o próprio magistrado da área trabalhista mostrar a importância do Poder Judiciário Trabalhista para a população. Acho que muitas pessoas, até muitos trabalhadores, acham que o seu trabalho tem que ser extinto, porque afinal de contas, o juiz ganha muito bem. Mas o juiz, eu concordo, o juiz ganha bem. Quanto que a gente já estudou, né, graduação, especialização, mestrado, doutorado, quantas horas a gente fica trabalhando sábado, domingo, feriado, recesso, férias, para dar vazão à quantidade de processos que entram, porque os processos, a gente sabe que o trabalhador depende daquele processo para se alimentar. E muitas vezes o empregador depende de uma solução que a gente vá dar, e que essa solução seja rápida, para que ele possa fechar empreendimentos. Perfeito. Ele não pode ter uma pendência, um passivo trabalhista muito grande. Quanto mais rápido a gente resolver o problema, muito melhor. Doutora, só um detalhe antes de você continuar, só deixando claro que eu entendo que empregados e empregadores são parceiros. Sim. Um não vive sem o outro. Então, o seu trabalho jamais mataria o empregador, porque matando o empregador, você tira o sustento do trabalhador. Tá? Deixar muito claro isso, ninguém aqui é contra o empresário. O empresário é muito importante, e muito importante até para que exista a figura do trabalhador. Perfeito. Agora, gostaria da opinião pessoal da senhora no seguinte sentido. Bem rapidamente, nosso programa já está no final aqui, a produção já está desesperada ali, pedindo para a gente encerrar, mas sua opinião pessoal sobre a seguinte situação. O presidente disse, se houver clima, vamos extinguir a Justiça do Trabalho. Há clima para a extinção da Justiça do Trabalho? Não, não há clima para a extinção. Acho que é muito assodado. Temos que esperar o resultado da reforma que já ocorreu para ver até que ponto essa reforma surtiu efeitos ou não surtiu efeitos. É a minha opinião. Ok. Doutora Erotilde, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu sei que é difícil vir do tribunal até aqui para São Caetano, né, o trânsito, o horário, eu sei do seu sacrifício para estar aqui. Chegou bem cedo, né, demonstrando assim, muito respeito aqui, muita dedicação aqui pelo nosso programa. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu gosto muito da cidade de São Caetano, morei em São Caetano, sou juíza titular da 2ª Vara de São Caetano, muito embora eu esteja no tribunal e vá ficar lá pelo menos até setembro de 2020, mas é uma cidade que eu tenho com muito carinho no meu coração, e muito obrigada pela oportunidade de a gente poder mostrar o lado do seu trabalho também, porque são poucas as vezes que a gente tem esse canal de comunicação com a população. O programa sempre vai estar aberto aí para a senhora. E o programa Direito em Foco volta na próxima semana com novos temas. Até lá.